A Arábia Saudita é um dos países mais influentes do Oriente Médio e do mundo islâmico. Lar das cidades sagradas de Meca e Medina e dona de algumas das maiores reservas de petróleo do planeta, o país exerce enorme peso religioso, econômico e geopolítico. Ao mesmo tempo, a nação passa por um período de mudanças e modernização que vem transformando sua economia, sua infraestrutura e até aspectos de sua vida social. Neste vídeo vamos explorar a Arábia Saudita por dentro, sua história, cultura, sociedade, curiosidades e o papel estratégico que desempenha no cenário internacional. Prepare-se para conhecer um dos países mais importantes e ao mesmo tempo mais complexos do mundo. A Arábia Saudita é o maior país da Península Arábica e possui uma população de mais de 35 milhões de habitantes, caracterizada por uma mistura entre cidadãos sauditas e uma grande comunidade de trabalhadores estrangeiros vindos principalmente da Ásia, do norte da África e de outras regiões do Oriente Médio. Cerca de 2/3 da população é formada por cidadãos sauditas, enquanto o restante é composto por expatriados que trabalham em setores como construção, petróleo, serviços e comércio. A população está concentrada principalmente em grandes centros urbanos como Riad, a capital política Jeddah, um importante centro comercial e portuário no Mar Vermelho, e Dama, no leste do país, região estratégica por concentrar parte da indústria petrolífera. A sociedade saudita tem raízes profundas nas tradições tribais árabes, e muitas famílias ainda valorizam fortemente os laços familiares, a hierarquia social e o respeito às tradições. O idioma oficial é o árabe, especificamente o árabe, padrão moderno usado em documentos oficiais, mídia e educação. No entanto, no cotidiano as pessoas utilizam diferentes dialetos árabes regionais. O inglês também é amplamente utilizado, especialmente nos negócios na indústria do petróleo e em ambientes acadêmicos, devido à presença de empresas internacionais e de uma grande comunidade estrangeira. Em algumas áreas urbanas também é possível ouvir idiomas como urdu, hindi, bengali e filipino, refletindo a diversidade da população expatriada que vive e trabalha no país. O clima da Arábia Saudita é predominantemente desértico, caracterizado por verões extremamente quentes e secos e invernos mais amenos. Em muitas regiões, especialmente no interior e no deserto do Rub al Khali, conhecido como o bairro Bazil, as temperaturas no verão podem ultrapassar facilmente os 45 graus Celsius. As chuvas são escassas e ocorrem principalmente durante o inverno e início da primavera. Apesar da imagem de um país completamente árido, existem variações climáticas regionais. Nas áreas montanhosas do sudoeste, próximas ao Iêmen, o clima pode ser um pouco mais ameno e registrar maior quantidade de chuva, permitindo até certa atividade agrícola. Já nas regiões costeiras do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, o clima é quente e úmido durante grande parte do ano. Culturalmente, a Arábia Saudita é profundamente influenciada pelo islamismo e pelas tradições árabes. O país abriga duas das cidades mais sagradas do Islã, Meca e Medina, que recebem milhões de peregrinos muçulmanos todos os anos durante a peregrinação do Hajj e ao longo do ano durante a Umrah. A religião exerce grande influência na vida cotidiana, no calendário, nas leis e nas práticas sociais. A sociedade saudita tradicionalmente valoriza a hospitalidade, o respeito aos mais velhos e os costumes tribais. A culinária reflete a herança árabe e inclui pratos como cabiça, arroz temperado com carne e especiarias, além de tâmaras e café árabe, que possuem grande importância cultural nas reuniões sociais. Nos últimos anos, o país também tem passado por mudanças sociais e culturais significativas, impulsionadas por programas de modernização econômica e social. Grandes cidades têm visto o crescimento de eventos culturais, festivais, cinemas e projetos turísticos. Mesmo com essas transformações, a identidade cultural saudita continua fortemente ligada à tradição islâmica, à herança árabe e ao papel histórico do país como centro espiritual do mundo muçulmano. A religião na Arábia Saudita é um elemento central da identidade nacional e da organização social do país. O islamismo é a religião oficial e praticamente toda a população saudita é muçulmana. A grande maioria segue o islamismo sunita, especialmente a vertente conhecida como salafismo ou wahhabismo, uma interpretação conservadora e rigorosa da fé islâmica que influenciou profundamente as instituições religiosas e legais do país. Ao longo da história, essa tradição surgiu no século XVIII com o líder religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab e se consolidou em aliança com a família al-Saud, que posteriormente fundou o Estado Saudita moderno. A Arábia Saudita possui uma importância religiosa única no mundo islâmico porque abriga duas das cidades mais sagradas do islamismo, Meca e Medina. Em Meca está localizada a Kaaba, dentro da grande mesquita, considerada o local mais sagrado da religião muçulmana. Todos os muçulmanos do mundo
direcionam suas orações diárias em direção a esse local. Além disso, milhões de fiéis viajam todos os anos ao país para realizar o Hajj, a peregrinação obrigatória que todo muçulmano que possui condições físicas e financeiras deve fazer pelo menos uma vez na vida. Medina, por sua vez, abriga a mesquita do profeta Maomé e seu túmulo, sendo o segundo local mais sagrado do islamismo. A religião influencia diretamente as leis e a estrutura política do país. A Arábia Saudita é uma monarquia islâmica e grande parte de seu sistema jurídico é baseado na Sharia, a lei islâmica derivada do Alcorão e da tradição do profeta Maomé. Tribunais religiosos têm papel importante na aplicação dessas leis, especialmente em questões familiares, morais e sociais. O calendário religioso também orienta grande parte da vida cotidiana, incluindo feriados importantes como o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, e o Eid al, associado à peregrinação a Meca. Durante o mês sagrado do Ramadã, os muçulmanos praticam o jejum diário do nascer ao pôr do sol, e o ritmo das cidades muda significativamente, com atividades comerciais e sociais ocorrendo principalmente à noite. Mesquitas desempenham um papel fundamental na vida comunitária, servindo como locais de oração, ensino religioso e encontros sociais. Embora o islamismo seja predominante, existe uma pequena presença de trabalhadores estrangeiros de outras religiões, como cristãos, hindus e budistas. No entanto, a prática pública dessas religiões é bastante restrita, já que o país mantém forte identidade islâmica oficial. Ao longo dos últimos anos, algumas mudanças sociais e administrativas têm ocorrido, mas a religião continua sendo um dos pilares mais importantes da estrutura política, cultural e social da Arábia Saudita. Em resumo, na Arábia Saudita, o islamismo não é apenas uma crença religiosa, mas também um elemento que molda profundamente a legislação, o cotidiano da população, as tradições culturais e o papel do país no mundo muçulmano, já que ele abriga os locais mais sagrados da fé islâmica e recebe milhões de peregrinos todos os anos. A cultura da Arábia Saudita é profundamente influenciada pelas tradições árabes, pelo islamismo e pela herança tribal que moldou a sociedade da Península Arábica ao longo de séculos. A religião tem papel central na vida cultural e social do país, influenciando costumes, valores familiares, festividades, vestimentas e até o ritmo do cotidiano. O respeito, a tradição, a hospitalidade e a família é considerado um dos pilares mais importantes da sociedade saudita. E os laços familiares costumam ser muito fortes, com várias gerações frequentemente mantendo relações próximas e participando ativamente da vida uns dos outros. Um dos elementos culturais mais marcantes é a hospitalidade árabe. Receber visitantes com generosidade é uma tradição antiga no deserto, onde oferecer comida, água e abrigo era essencial para a sobrevivência. Ainda hoje, é comum que convidados sejam recebidos com café árabe, conhecido como gawa, acompanhado de tâmaras. Esse ritual social é considerado um símbolo de respeito e amizade. As reuniões familiares e sociais costumam girar em torno de refeições tradicionais e conversas prolongadas. A culinária saudita reflete essa herança árabe e desértica. Um dos pratos mais populares é o kabsa, feito com arroz, carne de cordeiro ou frango, temperos e especiarias. Outros pratos incluem mandi, jariek e diferentes tipos de pães e ensopados. As tâmaras também são um alimento fundamental na dieta e possuem forte valor cultural e religioso. As vestimentas tradicionais são outro aspecto importante da cultura saudita. Muitos homens usam o tobi, uma túnica longa geralmente branca, enquanto as mulheres tradicionalmente usam a abaya, um manto longo que cobre o corpo em espaços públicos. Embora essas roupas façam parte da tradição cultural e religiosa, nas grandes cidades é possível observar gradualmente maior diversidade de estilos, especialmente entre os jovens. A música e a dança tradicional também fazem parte da cultura saudita. Uma das apresentações mais conhecidas é a dança da espada, chamada Arda, frequentemente realizada em celebrações nacionais e eventos importantes. A poesia árabe também possui grande importância cultural, sendo historicamente uma das formas mais valorizadas de expressão artística na região. Durante muito tempo, a cultura pública no país foi relativamente restrita, mas nas últimas décadas ocorreram mudanças significativas. O governo passou a incentivar festivais culturais, eventos esportivos, concertos musicais e atividades de entretenimento como parte de um processo de modernização e diversificação econômica. Grandes cidades como Riad e Jeddah têm recebido exposições internacionais, eventos artísticos e novos espaços culturais. Mesmo com essas transformações, a cultura saudita continua profundamente ligada às suas raízes históricas, à tradição islâmica e à identidade árabe. Essa combinação entre tradição e mudança
tem criado uma sociedade em transição, onde costumes antigos continuam presentes enquanto novas formas de expressão cultural começam a ganhar espaço, especialmente entre as gerações mais jovens. A infraestrutura da Arábia Saudita passou por uma transformação profunda nas últimas décadas, impulsionada principalmente pela enorme riqueza gerada pela indústria do petróleo e pelos projetos de modernização econômica do país. Como a maior economia do mundo árabe, o país investiu fortemente em transporte, energia, urbanização, telecomunicações e projetos urbanos futuristas, buscando reduzir a dependência do petróleo e diversificar sua economia. O resultado é uma das infraestruturas mais modernas do Oriente Médio, com grandes cidades altamente desenvolvidas e projetos de engenharia de escala global. No setor de transportes, a Arábia Saudita possui uma ampla rede de rodovias modernas que conectam as principais cidades do país, como Riad, Jeddah, Dammam, Medina e Meca. Essas estradas são fundamentais em um território extremamente grande marcado por vastas áreas desérticas. Além das rodovias, o país também investiu em sistemas ferroviários modernos. Um dos projetos mais importantes é o trem de alta velocidade Aramein, que conecta as cidades sagradas de Meca e Medina, passando por Jeddah e pelo aeroporto internacional da região. Essa linha é especialmente importante para facilitar o transporte de milhões de peregrinos que visitam o país todos os anos durante o Hajj e a Umrah. A infraestrutura agropecuária também é altamente desenvolvida. A Arábia Saudita possui diversos aeroportos internacionais modernos, incluindo o Aeroporto Internacional Rei Khalid em Riad, o Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz em Jeddah e o Aeroporto Internacional Rei Fahd em Dammam, que é um dos maiores aeroportos do mundo em área. Esses aeroportos conectam o país a praticamente todos os continentes e são essenciais para o turismo religioso, negócios e comércio internacional. No setor energético, a infraestrutura saudita é uma das mais poderosas do planeta. O país possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e desenvolveu uma gigantesca rede de produção, refinarias, oleodutos e portos petrolíferos. A empresa estatal Saudi Aramco é considerada uma das maiores companhias de energia do mundo e opera grande parte dessa infraestrutura. Além do petróleo, o país também investe cada vez mais em energia solar e outros projetos de energia renovável, buscando preparar a economia para o futuro. As cidades sauditas também passaram por forte modernização urbana. Riad, a capital, tornou-se uma metrópole moderna com o Eran Receias, centros financeiros e grandes projetos de transporte público, incluindo um novo sistema de metrô que está entre os maiores projetos de transporte urbano do mundo. Jeddah, localizada às margens do Mar Vermelho, é um importante centro comercial e portuário, além de porta de entrada para peregrinos que seguem para Meca. Um dos aspectos mais impressionantes da infraestrutura saudita atual são os megaprojetos urbanos ligados ao Plano de Transformação Econômica, conhecido como Vision 2030. Entre esses projetos está N1, uma cidade futurista planejada para ser construída no noroeste do país, com foco em tecnologia avançada, energia limpa e urbanismo inovador. Dentro desse projeto está The Line, uma cidade linear futurista projetada para funcionar sem carros e com alta eficiência energética. Outros projetos incluem o desenvolvimento turístico do Mar Vermelho e grandes complexos culturais e esportivos. O país também investiu fortemente em infraestrutura hídrica, algo essencial em uma região extremamente árida. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores de água dessalinizada do mundo, utilizando grandes usinas para transformar água do mar em água potável. Essa tecnologia é fundamental para abastecer cidades e sustentar atividades industriais e agrícolas em um ambiente desértico. No setor de telecomunicações, o país possui redes modernas de internet e telefonia móvel, incluindo expansão de tecnologia 5G nas principais cidades. O governo também investe em digitalização de serviços públicos e desenvolvimento tecnológico para apoiar a transformação econômica. Apesar de todos esses avanços, a infraestrutura saudita ainda enfrenta desafios relacionados ao clima extremo, ao crescimento urbano acelerado e à necessidade de diversificar a economia além do petróleo. Mesmo assim, o país continua investindo em projetos gigantescos de engenharia e planejamento urbano, buscando se posicionar como um centro econômico, tecnológico e turístico global nas próximas décadas. O turismo na Arábia Saudita passou por uma transformação significativa nos últimos anos, tornando-se um dos pilares da estratégia de diversificação econômica do país. Durante muito tempo, o turismo esteve concentrado quase exclusivamente nas peregrinações religiosas, a Meca e Medina, que recebem milhões de muçulmanos todos os anos para realizar o Hajj e a Umrah. No entanto, com um programa de reformas conhecido como Vision 2030, o governo saudita passou a investir fortemente no desenvolvimento de novos destinos turísticos, infraestrutura moderna e abertura gradual do país para visitantes internacionais.
O turismo religioso continua sendo o principal fluxo de visitantes do país. Meca é o destino mais importante, pois abriga a grande mesquita e a Caaba, considerada o local mais sagrado do islamismo. Todos os anos, milhões de muçulmanos viajam até a cidade para cumprir a peregrinação obrigatória do Hajj, que ocorre em datas específicas do calendário islâmico. Além disso, muitos fiéis realizam a Umrah, uma peregrinação menor que pode ser feita em qualquer época do ano. Medina, a segunda cidade sagrada do islamismo, também recebe milhões de visitantes que vão até a mesquita do profeta, onde está o túmulo de Maomé. Nos últimos anos, a Arábia Saudita tem buscado expandir o turismo além da dimensão religiosa. O país começou a promover seu patrimônio histórico, suas paisagens naturais e novos projetos urbanos futuristas. Um dos destinos que ganhou destaque é Al-Ula, uma região histórica no noroeste do país que abriga o sítio arqueológico de Egra, também conhecido como Madain Saleh. Esse local possui impressionantes tumbas esculpidas em rocha e é considerado o primeiro patrimônio mundial da Unesco na Arábia Saudita. A região tem sido transformada em um importante destino turístico-cultural, com festivais, exposições de arte e eventos internacionais. Outro destaque é o desenvolvimento do turismo no Mar Vermelho. O governo saudita lançou um grande projeto turístico nessa região, com o objetivo de criar resorts de luxo, preservando ao mesmo tempo os recifes de coral e os ecossistemas marinhos. As águas claras e a biodiversidade marinha tornam o local ideal para mergulho, esportes aquáticos e turismo de natureza. A Arábia Saudita também possui paisagens desérticas impressionantes que estão sendo exploradas para o turismo de aventura. O deserto do Rub el Khali, conhecido como o Bairro Vazio, é uma das maiores extensões contínuas de areia do mundo. Atividades como safaris no deserto, acampamentos tradicionais e exploração de dunas estão começando a atrair turistas interessados em experiências culturais e naturais únicas. Grandes cidades também fazem parte da estratégia turística do país. Riad, a capital, está se transformando rapidamente em um centro cultural e de entretenimento com novos museus, festivais, eventos esportivos e projetos urbanos modernos. Jeddah, localizada às margens do Mar Vermelho, é conhecida por sua atmosfera mais cosmopolita, suas praias e seu centro histórico chamado Al-Balad, que preserva a arquitetura tradicional árabe e foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Um dos aspectos mais ambiciosos da estratégia turística saudita são os megaprojetos futuristas. O mais famoso deles é N1, uma gigantesca cidade planejada para ser construída no noroeste do país, com foco em tecnologia, sustentabilidade e inovação. Dentro desse projeto está a proposta de The Line, uma cidade linear futurista projetada para funcionar sem carros e com infraestrutura altamente eficiente. Outros projetos incluem complexos turísticos de luxo, ilhas artificiais e grandes centros de entretenimento. Para incentivar o turismo internacional, o país também flexibilizou regras de visto e começou a emitir vistos turísticos para cidadãos de diversos países, algo que durante décadas era extremamente limitado. Além disso, grandes investimentos estão sendo feitos em aeroportos, hotéis, transporte e infraestrutura para acomodar o aumento do número de visitantes. Apesar desses avanços, o turismo na Arábia Saudita ainda enfrenta desafios, como o clima extremamente quente em muitas regiões, a necessidade de adaptar serviços para turistas internacionais e a construção de uma imagem global mais associada ao turismo cultural e natural, além do turismo religioso tradicional. Mesmo assim, com seus vastos desertos, patrimônios históricos antigos, projetos futuristas e importância religiosa global, a Arábia Saudita tem potencial para se tornar um dos destinos turísticos mais importantes do Oriente Médio nas próximas décadas. A segurança pública na Arábia Saudita é considerada uma das mais rígidas e controladas do Oriente Médio, resultado de um sistema político centralizado, de leis severas e de um forte aparato estatal de segurança. O país é uma monarquia absoluta governada pela família real saudita e o Estado mantém controle rigoroso sobre a ordem pública, a aplicação das leis e a estabilidade interna. Esse modelo de segurança combina forças policiais tradicionais, agências de inteligência, forças de segurança especializadas e um sistema judicial baseado na lei islâmica, conhecida como Sharia. Em comparação com muitos países da região, os índices de criminalidade comum na Arábia Saudita são relativamente baixos. Crimes como roubos, assaltos violentos e homicídios acontecem em níveis menores do que em muitas outras partes do mundo. Isso ocorre em grande parte devido às leis extremamente rígidas e às punições severas aplicadas pelo sistema judicial. Crimes graves podem resultar em penas pesadas, incluindo longas prisões, punições corporais e, em casos extremos, pena de morte. Essa rigidez legal é frequentemente apontada pelo governo como um dos fatores que ajuda a manter altos níveis de segurança
nas cidades sauditas. A polícia saudita, conhecida como Public Security Police, é responsável pela manutenção da ordem pública, patrulhamento urbano, investigação de crimes e controle do trânsito. Além dela, existem forças especiais voltadas para combate ao terrorismo, proteção de infraestruturas estratégicas e segurança nacional. Uma dessas forças é a Presidência de Segurança do Estado, que supervisiona várias agências responsáveis por inteligência e segurança interna. Durante décadas, também existiu uma instituição conhecida como a Polícia Religiosa, chamada oficialmente de Comitê para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Essa força tinha autoridade para fiscalizar comportamentos considerados incompatíveis com a moral islâmica, como códigos de vestimenta, separação entre homens e mulheres em certos espaços e horários de oração. Nos últimos anos, porém, o governo reduziu significativamente os poderes dessa instituição, como parte de reformas sociais implementadas no país. O combate ao terrorismo é outro aspecto central da segurança pública saudita. A Arábia Saudita enfrentou ameaças de grupos extremistas ao longo das últimas décadas, especialmente de organizações ligadas à Al-Qaeda e, posteriormente, ao Estado Islâmico. Em resposta, o governo investiu pesadamente em inteligência, monitoramento digital e operações de segurança para neutralizar células extremistas e prevenir ataques. Esse sistema inclui vigilância avançada e cooperação internacional com diversos países em matéria de contra-terrorismo. A proteção de infraestruturas estratégicas também é uma prioridade importante, como o país possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e uma vasta rede de produção e exportação energética. Instalações da Saudi Aramco, refinarias, portos petrolíferos e oleodutos recebem proteção reforçada. Essas áreas são consideradas vitais para a economia global e, portanto, altamente sensíveis em termos de segurança. Outro desafio enfrentado pelas autoridades sauditas é a segurança durante grandes eventos religiosos. Todos os anos, milhões de peregrinos visitam Meca e Medina para realizar o Hajj e a Umrah. Garantir a segurança e a organização de multidões tão grandes exige um enorme aparato logístico e policial. O governo mobiliza milhares de agentes de segurança, sistemas de monitoramento por câmeras e tecnologias de gestão de multidões para evitar acidentes, controlar fluxos de pessoas e responder rapidamente a emergências. A segurança nas grandes cidades como Riad, Jeddah e Dammam também envolve vigilância tecnológica crescente. O governo investiu em câmeras de monitoramento, sistemas digitais de controle e tecnologias de reconhecimento para acompanhar atividades suspeitas e prevenir crimes. Esse tipo de infraestrutura de segurança digital tornou-se cada vez mais comum com os projetos de modernização urbana. Apesar dos baixos índices de criminalidade comum, o modelo de segurança saudita também recebe críticas internacionais relacionadas a direitos civis e liberdades políticas. Organizações de direitos humanos, frequentemente, apontam que o sistema de segurança do país é utilizado não apenas para combater crimes, mas também para controlar dissidência política, limitar protestos e restringir certas formas de expressão. Mesmo com essas críticas do ponto de vista estritamente da ordem pública e da segurança urbana, a Arábia Saudita é frequentemente considerada um país relativamente seguro para moradores e visitantes. A combinação de leis rígidas, presença forte do Estado e sistemas de vigilância contribui para manter altos níveis de controle social e estabilidade interna em grande parte do território saudita. A Arábia Saudita é um país cheio de contrastes e muitas curiosidades pouco conhecidas que vão muito além da imagem comum associada ao deserto, ao petróleo e às cidades sagradas do islamismo. Um dos fatos mais interessantes é que o país possui uma geografia muito mais diversa do que muitas pessoas imaginam. Apesar de grande parte do território ser desértico, a Arábia Saudita também possui montanhas altas, vales férteis e até regiões com clima relativamente mais ameno. No sudoeste do país, próximo à fronteira com o Iêmen, existe a região de Azir, que tem montanhas verdes, clima mais fresco e até chuvas regulares, algo raro em boa parte da Península Arábica. Outra curiosidade é que a Arábia Saudita abriga um dos maiores desertos contínuos de areia do planeta, o Rub el Khali, conhecido como o Bairro Vazio. Esse deserto gigantesco ocupa partes da Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Ele é considerado um dos lugares mais inóspitos da Terra, com enormes dunas que podem ultrapassar 250 metros de altura. Durante muito tempo, grande parte dessa região permaneceu praticamente inexplorada. Pouca gente também sabe que o país possui alguns dos maiores projetos urbanos futuristas do mundo. Um dos mais famosos é o projeto N1M, uma cidade planejada que pretende usar tecnologia avançada, inteligência artificial e energia renovável. Dentro desse projeto existe a proposta de construir The Line, uma cidade linear futurista que teria cerca de 170 quilômetros de extensão e funcionaria
sem carros e sem ruas tradicionais. Outra curiosidade interessante é que a Arábia Saudita possui um dos maiores programas de dessalinização de água do mundo. Como o país tem poucos rios e quase nenhuma fonte natural abundante de água doce, grande parte da água consumida pela população vem do processo de dessalinização da água do mar. Usinas gigantes transformam água salgada do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho em água potável que abastece cidades inteiras. Apesar de ser um país extremamente associado ao petróleo, a Arábia Saudita também possui importantes sítios arqueológicos que revelam uma história muito mais antiga do que o próprio reino moderno. Em lugares como Al-Ula e Egra existem ruínas de civilizações antigas que viveram na região há mais de 2000 anos. Algumas dessas construções foram esculpidas diretamente nas rochas, lembrando estruturas semelhantes às da cidade de Petra, na Jordânia. Outra curiosidade pouco conhecida é que durante séculos a região que hoje forma a Arábia Saudita esteve no centro de importantes rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio, a África e a Ásia. Mercadores transportavam especiarias, incenso e outros produtos valiosos através da Península Arábica, o que ajudou a desenvolver cidades e o comércio na região muito antes da descoberta do petróleo. Muitas pessoas também se surpreendem ao descobrir que a Arábia Saudita não possui rios permanentes. Ao contrário de muitos países do mundo, não existem grandes rios correndo continuamente pelo território saudita. A água que aparece em alguns vales vem principalmente de chuvas ocasionais que formam cursos temporários chamados de wadis. Outra curiosidade interessante está relacionada à arquitetura moderna do país. Em Jeddah, por exemplo, está localizada a Jeddah Tower, um projeto de Ern russo que pretende ultrapassar 1 quilômetro de altura, o que faria dele o edifício mais alto do mundo quando concluído. Esse tipo de construção mostra como o país investe em projetos arquitetônicos extremamente ambiciosos. Também é curioso notar que a Arábia Saudita ela tem uma população relativamente jovem. Grande parte dos cidadãos sauditas tem menos de 35 anos, o que influencia mudanças sociais e econômicas importantes, especialmente com as reformas recentes que vem abrindo mais espaço para entretenimento, turismo e novas atividades culturais. Por fim, uma curiosidade cultural interessante é a importância tradicional do café árabe, conhecido como gawa. Servir café acompanhado de tâmaras é um símbolo tradicional de hospitalidade no país. Essa prática faz parte da cultura social saudita e representa respeito e acolhimento ao visitante, sendo uma tradição que existe há séculos na região. Essas curiosidades mostram que a Arábia Saudita é um país muito mais complexo e diverso do que muitas vezes aparece nas manchetes internacionais, reunindo história antiga, tradições culturais profundas e ao mesmo tempo alguns dos projetos mais futuristas do planeta. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela Arábia Saudita, um país que vai muito além das manchetes e das imagens tradicionais do deserto e do petróleo. Ao longo do vídeo, vimos como essa nação reúne uma história profundamente ligada ao nascimento do islamismo. Cidades sagradas visitadas por milhões de pessoas todos os anos. Uma cultura marcada por tradições antigas e, ao mesmo tempo, projetos modernos que buscam transformar o futuro do país. Entre desertos gigantescos, patrimônios históricos impressionantes, grandes cidades em expansão e projetos futuristas, a Arábia Saudita mostra como tradição e modernidade convivem lado a lado em uma das regiões mais estratégicas do planeta. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando a história, a cultura, a geopolítica e as curiosidades de países ao redor do mundo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Também aproveite para deixar aqui nos comentários qual país ou cidade você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.